Fala galera do canal Melhor Que Ontem, tudo bom com vocês? Hoje eu venho falar para vocês sobre 3 hábitos prejudiciais que todas as pessoas têm. Então, primeiramente, peço a vocês que deixem seu like, compartilhem, ativem as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. E galera, hoje eu vou falar para vocês sobre esses 3 hábitos que todas as pessoas têm. Então galera, o primeiro hábito para vocês é o consumo de álcool excessivo. Por quê, Paulo? Basicamente, a maioria das pessoas elas vivem num loop, numa rotina diária, que muitas vezes elas liberam a sua dor, ou elas fogem da dor e descontam isso na bebida, consequentemente no álcool e o consumo em excesso disso. E um grande exemplo é que as pessoas nos dias de hoje, elas odeiam as segundas-feiras, mas elas amam as sexta-feiras e o final de semana, por causa que elas passam 30 anos no trabalho que não gostam e consequentemente os finais de semana delas são consumindo bebidas alcoólicas que vão prejudicar elas futuramente. E Paulo, como é que as pessoas adquirem esse hábito? Basicamente elas ou são influenciadas por pessoas que estão no seu ambiente, que consomem muito álcool em excesso, e também são influenciadas por causa da para se livrar de uma dor momentânea que está passando. Muitas pessoas elas trabalham em uma coisa que não gostam. Isso eu chamo de suicídio em gotas. Suicídio em gotas é basicamente você ir para o trabalho todo dia que você não gosta. E quando chegar a sexta-feira ou final de semana, muitas pessoas descontam isso na bebida. E consequentemente vão trazer doenças futuras, como doenças como cirrose, como problemas hepáticos, que são problemas no rins, devido ao consumo excessivo de álcool. E o que acontece quando a gente ingere muito álcool? Quando as pessoas ingerem muito álcool, ele nubla o nosso neocórtex, que é a parte frontal do cérebro. E quando ele nubla esse neocórtex, as pessoas vivem uma ilusão, que é tipo uma fantasia, elas ficam fora de si e conseguem e perdem um pouco da memória e também diminui o seu aprendizado. As pessoas vivem nesse loop contínuo, passam anos e anos viciados nas bebidas alcoólicas, como cerveja, uísque, dentre outros, que as pessoas gostam. Mas o que prejudica, basicamente, é a prática diária disso, a prática constante disso. Por exemplo, todo final de semana, as pessoas que consomem álcool em excesso, elas tendem a adquirir doenças hepáticas e, consequentemente, vivem uma ilusão fora de si mesmo que prejudica a própria saúde delas, devido muitas vezes a um trabalho que não gosta ou mesmo fugir da dor, fugir de algum problema que ela não está conseguindo solucionar. E basicamente também outro motivo que leva a isso é o seu ambiente. Basicamente quando você vive com pessoas que consomem álcool em excesso, que tendem a ter esse comportamento, você acaba modelando isso. Como dizia um filósofo chamado Levi Vygotsky, que ele disse assim: ó, o ser humano é influenciado pelo meio que está inserido. Então quando as pessoas são influenciadas por pessoas negativas ou com pessoas que têm hábitos negativos, consequentemente a gente acaba modelando e praticando esses hábitos junto com elas. O segundo hábito que eu venho falar para vocês, que é muito prejudicial, é o excesso de barulho, o excesso ao som alto, a intensidade do som alto. Paulo, o que é isso? Basicamente, nos dias de hoje, com os fones de ouvido e com a tecnologia personalizada da música, as pessoas não percebem que muitas vezes elas estão utilizando o som com alta intensidade. E isso o nosso cérebro se acostuma e consequentemente a gente não percebe isso. E com o tempo a gente tem a perda gradativa da audição. E futuramente, com uns 20, 30 anos depois, com a prática diária com a escutativa diária do som em excesso, as pessoas causam problemas auditivos e consequentemente as pessoas perdem a audição. Isso é um grande problema nos dias de hoje. Hoje eu vou falar mais um bônus para vocês. O terceiro hábito é o hábito de alimentação inadequada. Paulo, por que a alimentação inadequada é um dos principais hábitos que as pessoas têm? Basicamente,
quando a gente, quando a gente, basicamente nos dias de hoje, as comidas estão mais enlatadas e cada vez mais elas estão com substâncias novas que são os conservantes. E o que acontece é isso, Paulo? Basicamente, a gente quando consome muitos alimentos enlatados ou embutidos, eles têm o excesso de sal ou excesso de açúcar, que geram as doenças que estão com maior quantidade nos dias de hoje, são as doenças que mais aparentam nos dias de hoje. São o câncer, diabetes, hipertensão, pressão alta e dentre outros, colesterol. E as pessoas são advindas dessas doenças, as pessoas têm essas doenças devido à alimentação inadequada, porque o excesso de sal e o excesso de açúcar trazem essas doenças e consequentemente as pessoas deixam de consumir fibras, nutrientes e proteínas que são necessários para o nosso corpo e acabam ingerindo muito carboidrato que consequentemente não vai servir de nada para o nosso corpo. E isso causa doenças como câncer, principalmente os alimentos embutidos, que têm uma conserva maior e consequentemente também tem produtos químicos dentro deles. E o terceiro hábito mais prejudicial que as pessoas têm, para mim, não, o quarto hábito, né, que a gente já está no quarto, esse é de bônus que eu vou falar para vocês, é o hábito de ficar muito tempo no escuro, visto que quando as pessoas ficam muito tempo no escuro, elas se sentem fora de si mesmo. Por exemplo, as pessoas que passam muito tempo, principalmente os jovens e as crianças, que passam muito tempo no computador e vivem isolado, elas tendem a adquirir doenças como a depressão, visto que o excesso de isolamento e a falta do contato social e até mesmo da luz solar faz com que as pessoas fiquem presas dentro de si e ter doenças psicológicas por sentirem só. Então, muitas vezes a gente fica preso muitas horas no computador, muitas horas no celular, mas a prática diária disso e a ausência de sol, que a gente ficando muito tempo no escuro, consequentemente gera doenças psicológicas na gente, como a depressão, que está crescendo cada vez mais nos dias de hoje. Então, galera, fazendo a revisão básica, o primeiro eu não vou falar em ordem. O primeiro é sobre alimentação indesejada, o som alto, sobre o consumo excessivo de álcool, e o quarto é sobre o escuro, que como o escuro nos dias de hoje, a ausência do convívio social prejudicam o nosso dia a dia. Então, galera, peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem e ativem as notificações caso esse conteúdo tenha te ajudado verdadeiramente. Então, vamos